todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Fica de pé ainda, mantenha os seus olhos um pouquinho fechados. Civilmente nós começamos um ano novo, e geralmente cada um de nós faz reflexões acerca desse ano que se inicia, propostas, compromissos. E tudo isso só será possível, a manutenção dos nossos bons propósitos. Só será possível se nós estivermos abertos a ação do Espírito Santo para infundir em nós a virtude da esperança. Senhor Jesus, nessa noite, e mais do que para essa noite, para esse ano que se inicia, para essa vida que nós temos daqui para frente, nós queremos pedir que a virtude da esperança seja abundante em cada um de nós. E o Senhor deseja transformar o seu coração, coração agitado, coração preocupado. O Senhor coloca na minha... O Senhor diz para mim que corações muito preocupados, nessa noite, se estiverem disponíveis à ação, se estiverem disponíveis à graça, sairão daqui tranquilos, descansados, em paz. O Espírito nos lembra, o Espírito Santo nos lembra que Ele é um Espírito de paz, um Espírito de tranquilidade, um Espírito de descanso, e um espírito de alegria. Obrigado, Jesus. Diz para Jesus que você está disponível. Diz para Jesus que você tem um coração desejoso. Diz para Jesus que você tem um coração desejoso de que nessa noite Ele tranquilize, que teu coração seja transbordado de paz, que a sua mente seja uma mente descansada, que toda agitação, toda preocupação, toda angústia, todo desespero possam nessa noite ser transformados, completamente modificados pela esperança que provém do coração do nosso Deus. Vem, Jesus, vem nessa noite, nós estamos aqui disponíveis. Ori canta lavaraço. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Boa noite, povo. Feliz Ano Novo. É muito bom retomar as nossas atividades aqui no grupo de oração. É muito bom recebê-los aqui na Capela Santa Luzia. Você que está vindo pela primeira vez. Tem alguém que vindo pela primeira vez? Não? Levanta a mão aí para a gente ver. Não, pela primeira vez na vida, não esse ano. Levanta alto aí, bem alto, bem alto. O casal ali vindo. Sejam bem-vindos, meus irmãos. E você que já veio, André, primeira vez, né, André? Faz uns 20 anos que você não está aqui, então. Seja bem-vindo, Andrezão, Danilo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Fumagalli, eu sou consagrado aqui nessa comunidade, sou casado, tenho 8 filhos, 2 que estão no céu e 6 que nós temos a graça de poder cuidar. A Giana é a mais nova, que ainda a minha esposa ainda está grávida, né? Vai nascer, se Deus quiser, em meados de abril, maio, sei lá, mais ou menos. E é uma graça muito grande poder abrir o ano de 2025 e o Senhor nos deu, de fato, em comunhão com a Santa Igreja, a missão de motivar-nos em relação à virtude da esperança. Uma virtude fundamental, central para a experiência de vida cristã, para cada um de nós.
para nos impulsionar, nos abastecer e fortalecer o nosso caminho, a nossa peregrinação, a nossa jornada nesse mundo. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, né? Bom, para a gente começar, é preciso lembrar, claro, né? Eu farei aqui um compilado a respeito da virtude da esperança, porque a gente vai continuar meditando sobre isso, né, durante alguns dias. Então, provavelmente, outros pregadores, muito mais sábios do que eu, muito mais inteligentes do que eu, trarão assuntos sobre essa virtude, mergulharemos acerca disso, mas é importante a gente conceituar, colocar todo mundo na mesma página para a gente começar esse seminário, esse trajeto, e sairmos dele como quem sai completamente abastecido, alimentado e preparado para viver o ano de 2025 transbordando de esperança. Amém? Amém? Não, assim nós não vamos transbordar não. Desse jeito não vamos não. Amém? Amém? É isso aí, 2025 é ano novo, povo. É vida nova, é diferente, é entusiasmo, é esperança, é encher o nosso coração de calor, e esse calor que vem da parte do nosso Deus. A virtude da esperança, ela é uma virtude teologal. O que isso significa? Significa que nós não somos capazes de produzir por nós mesmos a virtude da esperança. Ela vem da parte de Deus. É Deus quem nos presenteia com esta graça, com este dom, com esse presente, com essa virtude tão fundamental, que está no eixo, no centro das 3 virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. São 3 virtudes estruturais, fundamentais, que Deus nos dá, ou seja, Ele é a fonte produtora disso, dessas virtudes, e Ele nos oferta essas virtudes para bem vivermos um caminho de experiência com Ele, uma jornada, um caminho, uma peregrinação, como eu comecei dizendo. E uma coisa importante é a gente saber de que a virtude da esperança, ela atua especificamente na minha e na sua vontade. Por que eu estou dizendo isso? Porque é preciso saber que a fé, que é a primeira virtude teologal, ela atua na sua e na minha inteligência. Por quê? A fé nos convence de quem Deus é. A fé vai fazer nós entendermos e aderirmos na nossa inteligência e entendermos quem Deus é. É nele que nós cremos, é nele que nós depositamos a nossa fé, é nele que nós colocamos toda a nossa esperança por consequência. Por quê? Porque entendendo quem Deus é, nós passamos a esperar nele. Nós passamos a colocar a nossa esperança, colocar os nossos anseios em Deus, porque antes eu entendi quem Ele era. Então a fé atua na sua inteligência, e a esperança ela atua na sua vontade, ela move você, ela faz com que você se coloque em movimento, de uma forma configurada à vontade de Deus. Porque se a esperança atua na sua vontade, nada mais é do que configurar a minha e a sua vontade, o nosso querer, os nossos anseios, os nossos desejos, configurar aquilo que nós queremos ao querer de Deus. Isso não é tão simples assim. A gente reza, a gente pede, Senhor, faça de mim aquilo que tu queres. Senhor, configure a minha vontade com a tua vontade. Só que muitas vezes nós não estamos prontos para fazer aquilo que Deus quer. Nós não estamos prontos para assumir sobre nós a vontade de Deus. E esta virtude vai nos preparando, vai nos configurando, vai fazendo com que nós, a cada dia, possamos estar mais preparados para assumir a vontade de Deus sobre nós. Amém? Então, a esperança é a adesão daquilo que eu conheço. A esperança é a adesão daquilo que eu conheço. E a fonte disso, por consequência, é o próprio Deus. Ou seja, Deus é o objeto, eu anotei aqui, ou seja, é o lugar de onde a esperança vem, é o meio, ou seja, é o lugar de onde a esperança vem, é a forma da esperança nascer em mim e é o motivo pelo qual eu desejo a esperança. Ou seja, eu e você não temos mérito nenhum, mas precisamos estar disponíveis. E nós vamos entender quais são os pecados, alguns deles,
quais são os comportamentos, quais são as reações que diz que nós não queremos a esperança. E muitas vezes nós nem percebemos e estamos mergulhados nesse não querer a presença de Deus a partir dessa virtude. Deus é o protagonista, Deus é a fonte, Deus é a forma e Deus é o motivo pelo qual eu desejo e preciso da esperança. Pois bem, como eu dizia, né, na nossa oração inicial, a esperança ela é uma virtude que nos faz descansar. Talvez você já tenha visto, né, a famosa imagem de São José dormindo. Quem conhece essa imagem? Levanta a mão. São José ali, dormindinho, delícia, gostosinho, né? E aí eu e você podemos pensar, meu Deus, esse homem acabou de receber uma missão absurda, extraordinária. Ele vai ajudar a cuidar do Filho de Deus. Maria está grávida do Espírito Santo. Tantas revelações complexas. E José dorme. O que faz José descansar? Um homem pleno, completamente pleno de esperança. E aqui eu te digo, meu irmão e minha irmã, se tem algo te tirando o sono, talvez seja a falta de esperança. Se tem algo te impulsionando, te deixando ansioso, te deixando desesperado, te deixando completamente desgovernado, agitado, com certeza é falta da virtude da esperança. E nessa noite o Senhor não quer mais que os filhos se percam por falta de esperança. Tampouco por falta de fé e por consequência disso, tampouco por falta de caridade. Precisamos ter um coração disponível. Pois bem, a esperança é a virtude que nos faz descansar, que produz paz a respeito daquilo que virá. E aí a gente pode começar a pensar um pouco, né? Como é que eu faço, como é que a esperança atua na prática, na minha e na sua vida? Por exemplo, quando nós vamos educar os nossos filhos. Quando nós educamos os nossos filhos, nós temos uma razão pela qual o fazemos. Então eu recebo e eu começo um caminho árduo de educação. E eu tenho que tomar decisões, e eu preciso repreender, e eu preciso apresentar o bem, eu preciso apresentar a verdade, eu preciso ter caridade, eu preciso ter paciência. Todo esse esforço é por quê? Porque eu espero que esta bênção seja santa e volte aos braços do Pai do jeito que o Pai sonhou. Eu espero isso. Senão os meus esforços, os vossos esforços, não teriam razão de acontecer. Agora, muito me enganaria, né? E o que o mundo tem pregado e nós precisamos combater com veemência, é que os frutos, a esperança, ela é depositada para os benefícios aqui neste mundo. E aqui está um grande problema que nós precisamos cortar já, no início da nossa meditação, pela raiz. Não é aqui que os benefícios plenos serão alcançados. Não é neste mundo que você, eu, alcançaremos a felicidade plena, a experiência de amor plena, a paz plena. Não é aqui. Aqui é lugar de luta, aqui é lugar de sofrimento, aqui é lugar de entrega, aqui é um lugar de dor. Algumas alegrias, algumas gotículas de entusiasmo, algumas gotículas de experiência de Deus. É verdade. Por exemplo, na realidade sacramental, né, na nossa igreja. Estar diante da Santa Eucaristia é uma experiência de Deus belíssima. Mas ainda está muito longe daquilo que nós experimentaremos na glória. Então, a esperança, ela nos aponta para algo muito maior, algo grandioso. Quando eu espero, e eu falo que eu espero em Deus, nós precisamos amplificar a nossa inteligência agora e não podemos ficar agarrado de que as nossas expectativas estão aqui. Quando nós educamos os nossos filhos, se tudo vai bem, porque muitas vezes nós nos distraímos, nós estamos com foco na eternidade. Nós estamos com foco em algo grandioso. Além disso, né, na vida fraterna, quando nós corrigimos um irmão, né, nós aqui na comunidade temos um caminho formativo. Quando nós formamos um irmão, com que objetivo existe um caminho de formação? Porque nós temos a esperança de que aquela bênção que está sendo formada e aquela bênção que está formando possam alcançar algo melhor. Você pode ser diferente,
Você pode ser melhor, você pode crescer, você pode conseguir romper alguns limites, você pode conseguir caminhar nesses lugares que você achava que não conseguia. Você pode visitar a tua história e não ficar parado lá. Você pode fazer um caminho profundo de autoconhecimento e encontrar liberdade nesse caminho. Isso só é possível se eu estiver pleno de esperança. Porque senão que sentido tem? Para que eu vou sair da minha casa? Para que eu vou realizar movimentos cotidianos? Você saiu da sua casa, do seu conforto, veio até aqui. Vos pergunto, para quê? Para trocar uma ideia? Para saber da vida dos outros? Para paquerar? Sei lá, pode ser um pouco de tudo isso. Mas não deveria, né? Seria sempre pensando numa configuração que aponta para o eterno, que aponta para a glória, que aponta para algo grandioso. Se você saiu da sua casa e veio até aqui, é porque de alguma forma você sabe que você não está pronto, que você sabe que você não é perfeito, que você sabe que você está peregrinando e por alguma razão você encontra nesse lugar elementos substanciais para te ajudar, para te alimentar, para te fortalecer e para te fazer continuar caminhando. O nome disso é esperança. É vontade sendo movimentada, é desejo sendo movimentado. É movimento, é vida em movimento, é o dínamos do Senhor, é o espírito do movimento que te encontra, que te convence e te faz sair da sua casa, e te faz vir aqui, e te faz escutar, e te faz pensar, e te faz rezar. E este caminho só a esperança pode produzir. A nossa vida de oração, enfim, sobre nós mesmos, né? Assim, já estou falando sobre nós. Nós temos a consciência de que Deus é amor, de que Deus ama. E porque Deus é amor e porque Deus ama, eu tenho que amar como Deus ama. Eu tenho que perdoar como Deus perdoa. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei. E você provavelmente também não sabe. Como que eu vou lidar diante dos sofrimentos que a vida me apresenta? Como que eu vou conseguir me fortalecer? Como que eu vou conseguir continuar caminhando diante de tanta luta, diante de tanto sofrimento? Como? Eu e você não sabemos, mas nós esperamos. Nós colocamos a nossa esperança não no que nós fazemos, não no que nós produzimos, não no que este mundo pode nos ofertar, mas nós colocamos a nossa esperança naquele que tudo pode, em Deus. Porque lembra lá do início? Ele é o objeto, ele é o meio e ele é o motivo da minha fé, esperança e da caridade. De modo que esses movimentos todos que nós realizamos, nós precisamos nos lembrar sempre de fazer memória. Nós aqui na comunidade, né, por inspiração certa vez do nosso fundador, o Guilherme, temos uma profecia, temos uma profecia, não, um ensinamento, uma exortação da parte de Deus, de quem não faz memória, não contempla as promessas. Fazer memória não é só se lembrar daquilo que você era, da sua infância. Fazer memória daquilo que Deus é. Fazer memória daquilo que Deus é capaz de fazer. E daquilo que Deus já fez ao longo do tempo da história. Nós, muitas vezes nos colocamos, né, não sei vocês, mas muitas vezes nós estamos diante de situações em que nós nos entristecemos. Nós falamos, daqui não vai dar certo. Daqui para frente eu acho que vai ser muito duro. Daqui para frente eu acho que não tem mais jeito. E aí nós visitamos, por exemplo, as Sagradas Escrituras. E nos damos conta de que, quando Moisés achava que não tinha jeito, Deus deu jeito. Abriu o mar e funcionou. Quando Jó disse que não tinha mais jeito, Deus deu jeito. Quando Débora, quando Esther, quando todos os profetas, quando Elias, aparentemente não tem mais jeito, Deus veio e deu jeito. Por quê? Porque a esperança destes homens não estava fincada e fundada naquilo que é natural, que é trivial. Não me parecia normal o mar se abrir. Não me parecia normal cair fogo do céu.
Não me parece nada trivial. Mas o Deus que tudo pode, às vezes, rompe com o Cronos, rompe com a ordem natural das coisas para fazer aquilo que tem que ser feito. E é nele que nós colocamos a nossa esperança. E por isso descansamos. Por isso São José dorme. Porque São José pensa, como é que eu vou dar conta dessa missão? E aí o Espírito convence e fala, ô José, só descansa, filho. Põe em paz o seu coração e descansa. O resto é comigo. Essa é a nossa postura. Essa deveria ser a nossa postura, né? No entanto, muitas vezes a nossa postura ela é completamente ao contrário. E eu anotei aqui algumas coisinhas para a gente meditar a respeito do contraponto, né? Das vezes em que nós adotamos uma postura que vai completamente contra a toda essa motivação que eu estou fazendo até agora. Se deixamos a esperança morrer, se não alimentarmos a esperança, aparentemente, né, eu estava rezando, existe um itinerário, assim, um pouco, talvez até cronológico, né? As coisas vão acontecendo de maneira menos intensa, mais intensa e absurdamente intensa, à medida que nós nos distanciamos da esperança. A primeira coisa que acontece com cada um de nós é entrarmos, e um perigo, né? Porque pode ser que você não esteja nisso, mas você precisa vigiar. E eu também. A primeira coisa é a indiferença. Muitas vezes nós nos tornamos apáticos e indiferentes. E o que é ser indiferente? Do tipo assim, o Pedro não tem mais jeito não. Esse aí já era. Então eu me torno completamente indiferente à realidade do Pedro. Esse mundo já era. Já foi. Não tem mais jeito. Eu não começo a ignorar a possibilidade de Deus abrir o mar. Eu começo a ignorar a possibilidade de Deus descer fogo do céu. Eu começo a ignorar a possibilidade de Deus intervir. Porque eu acho que já não tem mais jeito mesmo. E eu vou, de algum modo, me alimentando disso. E essa indiferença me introduz num individualismo. Ou seja, se a vida dele não tem jeito, se o mundo não tem jeito, se está tudo cagado mesmo, se a minha vida não tem muito jeito, então quer saber? Vou me preocupar comigo mesmo e que se lasque o resto. Vou me tornar alguém completamente egoísta, completamente individualista. E vou buscar as fontes de felicidade que eu acho que existem por aí. E o que acontece com cada um de nós? Vamos mergulhando, né, numa postura soberba, uma presunção absurda, e vamos buscando a felicidade em fontes onde ela não está. E vamos tentando encontrar respostas, porque no final do dia a nossa vida é uma busca constante por respostas. E a vida vai só sendo levada, e eu vou me preocupando comigo mesmo, e eu vou buscando o prazer, e eu vou me introduzindo nessa realidade individualista e indiferente. E eu vou me entristecendo, a ponto de eu chegar na conclusão de que eu não estou encontrando o caminho. E a vida vai me apresentando circunstâncias. E talvez a segunda etapa deste movimento de declínio e de distanciamento da esperança é a ansiedade. Eu me torno alguém ansioso. Por quê? Porque as minhas projeções não são frustradas. Eu quero, mas não consigo. Eu quero, mas não acontece. E aí eu começo a pensar que a coisa vai acontecer, mas não acontece. E eu começo a projetar situações de desastre antes delas acontecerem. Começo a criar em mim alguns monstrinhos e alguns fantasmas que vão me afastando da esperança e vão me mergulhando nesta dinâmica de ansiedade e de doenças psíquicas. E aqui, claro, isso pode sim ser fruto das experiências que eu passei no meu passado. Pode ser sim que alguns gatilhos aconteçam na tua vida e você se torne ansioso, ansiosa por conta das tuas experiências, dos teus traumas. Sim, pode. Mas quanto mais distante você estiver da esperança, mais mergulhado neste inferno de ansiedade você estará. Porque ansioso não dorme, ansioso não descansa, ansioso fica desesperado. E aqui eu já começo a tocar neste último ponto deste caminho que eu estou propondo. Do individualismo, da indiferença, da ansiedade para o desespero.
E o pecado do desespero, a própria palavra já diz, ele ataca diretamente a esperança. Ou seja, o desesperado já não tem mais nenhuma esperança. E se nós não vigiarmos, nós vamos entrando nesse trajeto. Por quê? Porque nós achamos que nós damos conta de tudo. E aí quando você se dá conta que você não dá, você se desespera. Ei, deixa eu te dar uma notícia. Você não dá conta de tudo. Deixa eu te dar outra notícia. Você não dará conta de tudo. É isso. Durma com essas limitações. Assuma o lugar de limitado que você é e que eu sou. E entenda que você não é capaz de resolver todos os problemas. Mas como José, descansa. Por quê? Porque nós cremos, pela nossa inteligência, num Deus que tudo pode. E nesse Deus que tudo pode, a minha vontade precisa estar configurada. E eu espero nele. Porque senão, o que estamos fazendo aqui? Que sentido tem o sofrimento? Que sentido tem a vida que levamos? A realidade como estamos e do que produzimos a partir de nós, ela é verdadeiramente sofrível. Aquilo que você e eu produzimos a partir de nós é nada. E é por isso que nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar. Ser alguém dotado de esperança, ser alguém inundado de esperança, é alguém que entendeu que não é capaz de produzir quase nada e não é capaz de resolver os próprios problemas e tampouco é capaz de resolver tudo que se apresenta diante de si. Alguém dotado de esperança ressignifica tudo. Alguém dotado de esperança é capaz de perder a sua cabeça. Ou vocês não conseguem pensar na vida dos mártires? Alguém dotado de esperança como Santo Estevão se coloca de joelhos, sorrindo para o céu, tomando pedrada na cabeça, dizendo: tá tudo bem, pode bater, tá tudo bem, pode arrancar a cabeça, tá tudo bem, pode arrancar o meu couro, tá tudo bem. Porque naquele que eu espero, em quem eu creio, onde está a minha esperança, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, Senhor, se a vontade do Senhor é que essas pedras atinjam a minha cabeça, e aqui eu faço referência na sua própria vida. Senhor, se tu permitires que algumas pedras batessem na minha cabeça, e elas doem. Eu sei que dói. O Senhor sabe que dói. Mas se Ele permitiu, é porque Ele quer te fazer alguém com uma esperança um pouco mais fortalecida. É porque Ele quer te mostrar de que Ele é capaz de transformar e ressignificar esse sofrimento que você vive. Lá em casa, vem cá, filha. Minha ajudante, Estou formando, né? Então, em breve, teremos o grupo de oração, pregação de Helena Fumagalli. Nós temos um testemunho em casa, uma coisa muito simples que aconteceu recentemente, e eu falei para Helena, você pode contar, pensei agora, né? Você pode contar para eles aquilo que aconteceu recentemente aqui em casa? Ela falou, posso. Eu falei, então conta. A gente estava sentado na mesa, todo mundo junto, aí eu pensei assim, eu não preciso de mais nada, eu já tenho a minha casa, eu tenho a minha família, não preciso de mais nada. Aí meu pai falou, é verdade, mas será que tem vida melhor? Aí vem o Gustavo, tem vida melhor sim, no céu. Palmas para ele. Só vou completar um pouquinho umas coisinhas. A gente de fato estava conversando e aí eu brinquei, né? Falei, é verdade, filha, será que... Sabe aquelas frases que a gente lança assim, né? Nossa, se tem vida melhor, eu não conheço. Sabe aquela coisa? Eu estava sentado na mesa, minha família, né? Graças a Deus, Deus tem feito muito na nossa casa. É verdade. Tem vida melhor, filho. Mas por que eu estou contando isso? Né? Amém, filha. Tá tudo bem, pode sentar. Por que eu estou contando isso? Porque nós precisamos ter esta visão. A visão que o meu filho teve.
E nós precisamos sim educar a nossa sociedade, educar a nossa humanidade, educar as nossas crianças a não ter medo da morte. A morte não é para ser temida, mas também não é para ser desejada, né? Ninguém quer sair aí, eu não quero morrer e tal. Não é assim que funciona. Nós queremos viver, viver bem, viver alegres, viver felizes, viver entusiasmados, viver cheio de esperança. Mas quando a morte bater a nossa porta, a gente tem que dizer o quê? Seja bem-vinda! E vamos passar por esse troço logo, pelo amor de Deus. E vamos seguir a vida. Porque sim, existe vida melhor. E esta vida melhor não está aqui, né? Pega aí a sua Bíblia, para a gente falar um pouquinho sobre o texto que foi direcionado especificamente para hoje. Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 4, versículo 13. E esse versículo, de algum modo, resume essa reflexão que nós acabamos de fazer aqui, que a Helena nos trouxe de testemunho. Amém? Amém, povo? Tudo certo, né? Amém. Então, diz assim: irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros, que não têm esperança. Vou ler de novo. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros, que não têm esperança. A palavra do Senhor. Graças a Deus. O que São Paulo está querendo dizer? São Paulo está exortando a respeito de um pensamento dos gregos muito errado, que, ao observar a ordem natural das coisas, por exemplo, o dia nasce bonito, e aí ele escurece, e aí é como se as trevas tomassem conta, mas depois ele nasce de novo, e aí vem a noite, nasce de novo, vem a noite, né? As plantas, as coisas, né? Nasce, cresce, morre, nasce de novo, cresce, morre, nasce de novo, cresce, morre. E aí então os gregos estavam fazendo essas analogias com as nossas próprias vidas, a vida humana. Veja, o ser humano, ele nasce, ele cresce, e aí depois ele morre. E aí a terra vai corroer, e aí depois vai vir outro ser humano, e a vida se renova. Então, se você tiver que ser feliz, seja feliz agora. Se você tiver que colocar algum tipo de esperança em alguma coisa, coloque na vida que você tem. Busque os prazeres hedonistas, uma vida hedonista, uma vida de luxúria, uma vida de gula, uma vida de prazer, uma vida de busca de poder. Busque o dinheiro com toda a sua força. Seja rico. Vai atrás, porque é agora ou nunca. Porque quando a sua vida acabar, outras virão, mas a sua já era. Então é um pensamento, né? Algumas heresias estão vinculadas a esse tipo de pensamento. E São Paulo vem aqui e diz: não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos. Não é sobre ignorar que a morte existe, para não ficardes tristes, porque se você tem uma vida penosa, uma vida de sofrimento, uma vida de muita abnegação, e você sabe que a morte vai chegar, São Paulo está dizendo aqui: não se entristeça, não seja como estes que têm este pensamento, cuja felicidade está aqui. Não se entristeça, como estes que não têm a virtude verdadeira da esperança. E é isso que Deus quer fazer conosco nesse dia, para que a nossa educação dos nossos filhos, a relação com os nossos cônjuges, as nossas missões, especificamente para nós, né, como comunidade de Cristo Libertador, o Senhor tem nos confiado missões. Nós vamos dentro das unidades da Fundação Casa,
Se nós não tivéssemos acreditado que esta missão fosse frutífera, esta mulher não estava aqui. A Sandy. Ela é testemunho vivo da esperança que avivava os nossos corações. Sim, o Senhor tem algo para fazer. Sim, nós não devemos desistir. Quantos casais têm se encontrado com a verdade? Quantos casais não têm buscado a restituição do seu matrimônio através da dinâmica do perdão? Eu sou testemunho disso. Se o perdão não tivesse entrado na minha casa, se eu não tivesse a esperança de que Deus podia realizar um milagre no meu casamento tinha acabado. Ainda aí com sua Bíblia aberta, vai lá na carta de São Pedro, no capítulo 1. Versículo 3 a 5. Amém? São Pedro diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua grande misericórdia nos gerou de novo, pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para a esperança viva, para a herança incorruptível, imaculada, imarcessível, reservada nos céus para vós, os que mediante a fé fostes guardados pelo poder de Deus para a salvação prestes a revelar-se no tempo do fim. Vou ler de novo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua grande misericórdia nos gerou de novo, pela ressurreição de Jesus, dentre os mortos, para uma esperança viva, para a herança incorruptível, imaculada e imarcessível, reservada nos céus para vós, os que mediante a fé fostes guardados pelo poder de Deus para a salvação, prestes a revelar-se no tempo do fim. Palavra do Senhor. É numa esperança viva. É uma esperança viva que fez Jó ficar ali de pé, esperando. É uma esperança viva que fez Maria Santíssima permanecer de pé diante da cruz. E não se desfaleceu. Maria estava ali, repleta de esperança, olhando para aquilo. E ela sabia, não é aqui que vai acabar. Não é assim que a história acaba. Não é assim. Por isso eu estou de pé. Porque a esperança estava sustentando aquela mulher. É a esperança que fez com que todos os mártires caminhassem diante do martírio alegres e felizes. É a esperança que vai fazer eu e você continuarmos nesse trajeto, nessa peregrinação, com um sorriso nos lábios, de pé, felizes, animados, porque sabemos que ainda que soframos, ainda que a vida esteja nos apresentando situações difíceis, não é aqui que você vai receber o prêmio. Nós cremos num Deus que tudo pode, e Ele pode e deve não, porque o dever é dele se Ele quiser, mas Ele quer, Ele pode e Ele quer nos introduzir na morada eterna, e lá sim viveremos para sempre, eternamente felizes, porque é verdade, filha, tem lugar melhor para viver do que aqui, e é isso que nós desejamos. Então nós precisamos aprender, de uma vez por todas, que tudo que o Senhor nos apresenta faz parte da sua própria pedagogia. Todas as dificuldades, todas as situações, faz parte da sua pedagogia. Na bula do jubileu de 2025, que o Papa Francisco escreveu, nós circulamos esse documento internamente aqui na comunidade, eu dei uma lida, li ele, acho que a maior parte das pessoas leu, e ele faz várias exortações, e eu destaquei aqui apenas 3, porque é a nossa realidade, aqui nós somos casados, somos jovens ou somos idosos. Então o Senhor quer falar conosco, aos casados, por exemplo: sejam abertos à vida, não tenham medo,
Não tenham medo de se lançar a essa experiência. Não tenham medo de viver um matrimônio santo. Não tenham medo de se casar. Não tenham medo de doar a sua vida. Não tenham medo de ofertar. Mulheres, não tenham medo da submissão. Homens, não tenham medo da autoridade que o Senhor quer investir sobre você. Aos jovens, sejam entusiastas. Pulsão de vida. Sejam animados. O mundo precisa da sua alegria, jovem. A juventude hoje está, desculpa dizer, mas colapsando, uma merda. Eu conheço adolescente que não é capaz de segurar na minha mão direito. Segura assim, ó. Não seja esse. Você é jovem firme, jovem forte, jovem que tem pulsão de vida, jovem que exala a vida de Deus, jovem que não tem medo de testemunhar a respeito de uma vida santa. Jovem que não tem medo de testemunhar que deseja castidade. Jovem que não tem medo de testemunhar que é apaixonado pelo nosso Senhor. A esperança é isso na sua vida. E a vocês idosos, Papa Francisco diz, né? Não deixem de difundir às gerações novas toda a sua sabedoria a respeito da fé. Não deixe de ofertar este tesouro que está dentro de vocês. Toda a experiência que você viveu, tudo aquilo que o Senhor já permitiu que você vivesse, todos os seus sofrimentos, como você superou tudo isso diante da presença dEle. Ofertem este tesouro para as novas gerações. Isso é alimento. E tudo isso faz parte desta dinâmica que nós estamos inseridos esse ano. A dinâmica da esperança. E por fim, o nosso Senhor está sendo colocado ali para que nós possamos rezar acerca de tudo isso. Última coisa. Vocês aprenderam que o individualismo, vocês aprenderam que a indiferença, a ansiedade desordenada, essa ignorância em relação à esperança, o desespero, a presunção, o soberbo, são aqueles que negam a esperança. Mas tem uma virtude que é comum para todos nós e precisa estar evidente no meio da comunidade cristã, que só é capaz de viver aqueles que têm um coração cheio de esperança. Sabe que virtude é essa? Alegria. Alegria! Alegria! Cristão não anda de cabeça baixa murmurando por aí, filho. A menos que a esperança esteja morta. Cristão não, porque a gente sabe que depois da morte tem vida. Nós conhecemos a história, nós sabemos que o Senhor ressuscitou, e como diz aqui na carta de São Pedro, a esperança que o Senhor deseja infundir em nós é uma esperança viva. E se essa esperança é viva, eu sou alguém que exala vivacidade, alegria, entusiasmo, vontade de viver. Bota um sorriso no teu rosto neste ano de 2025. Passa um perfume nesse pescoço fedorento. Penteia esse cabelo. E sai testemunhando em quem você coloca a sua esperança. Mas Juliana, sua vida está uma desgraça. Sueli do céu, tua vida está uma merda. Fabiana do céu, está tudo dando errado. Eliana do céu, mas que merda que está só. E daí? Não é sobre isso. Em quem eu espero, os frutos virão. Em quem eu espero, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Porque a minha esperança não está aqui. Ainda que você tenha tudo aqui. Se você não tem a Deus, você não tem nada. Vai se colocando de pé então. Porque essa noite, nós precisamos sair daqui esperançosos e alegres. Repete assim comigo. Esperançosos. Não, vou mudar. Eu desejo sair daqui cheio de esperança e cheio de alegria. Então a primeira postura de quem quer sair cheio de esperança, cheio de alegria, é se aproximar do altar para rezar diante daquele que é a fonte. Sai aí do seu lugar, vai vindo para cá.